Olá a todos, bem-vindos a mais esta nova formação da comunidade Casa do Pai. Eu sou o Fernando, o formador, e hoje nós vamos estar partilhando um pouquinho da história dos nossos santos baluartes. No último vídeo nós tivemos a alegria e a grandeza de participar e partilhar a história de São Padre Pio, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa grande doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Teresa nasceu na Espanha em 1515, filha de pais piedosos, cristãos. Embora sendo judeus, eles eram católicos. Ela cresceu numa família onde instruía e lia muito sobre a vida dos santos, o que causou grande amor por Teresa à igreja, as coisas da igreja. Tanto que quando pequena ela brincava de formar conventos. Junto com o seu irmão ela teve uma ideia maluca. Certa vez o irmão Rodrigo, junto com o seu irmão Rodrigo, pequenininho, ela com 7 anos, imagina, ele era mais novo que ela. Tiveram a ideia de fugir da cidade, sair de Ávila e ir ao encontro dos mouros para serem martirizados por ele. Olha só o que passava no coração dessas crianças. Eles tentaram, só que o tio deles não deixou. Pegou eles na saída da cidade e retornou com eles. Então, desde pequeno, esse amor à igreja, amor à santidade, já era bem visível a vocação em Santa Teresa. E foram se passando os anos, Teresa cresceu como uma jovem da sua época e quando tinha seus 18, 19 anos, já havia arrefecido um pouquinho, não da fé, mas das coisas da igreja, como qualquer jovem. Então, ela começou com os namoricos com um dos seus primos. O pai dela, prestando muita atenção na vida de Teresa, cortou logo essa pequena brincadeira e colocou ela num convento de monjas dominicanas. Teresa cresceu num convento ali, então, mais ou menos 150, 200 monjas. Era algo assim grande, era uma cidade praticamente, né? E não seguiam as regras do claustro como deveria ser seguido. Então ela levava uma vida assim religiosa um pouquinho relaxada, com um pouquinho de relaxamento, né? E numa idas e vindas à casa, ela foi para a casa de alguns amigos da família e numa bela noite ela teve um encontro com um livro, com São Jerônimo. Ela procurando na prateleira achou um livro para ler e ela leu a vida de São Jerônimo. Está aqui, ó, São Jerônimo Emílio. Então, ela se apaixonou. E ela leu a noite inteira aquele livro, aquele pequeno livro. De manhã, ela foi até o seu pai e, toda alegre e feliz, apaixonada ainda mais pela igreja, por Cristo, ela disse ao pai que havia descoberto a sua vocação. Então, ela foi para o convento. Infelizmente, ela veio adoecer. Durante 3 anos, ela estava com uma doença acometida de muitas dores, fadiga, cansaço. Talvez seja malária, nós não sabemos, porque a história não diz muito. E durante esses 3 anos de dores, de indas e vindas nas casas de parentes, de tios, de curandeiros, uma das tentativas de cura do seu tio foi levar até um curandeiro, na época, contrariando tudo sobre a fé católica, mas que ela fazia uma charopada, né, para tentar ajudar na saúde de Teresa. Não ajudou coisa nenhuma, ela continuou. Então, triste por aquela situação, o que o seu tio pôde oferecer para ela foi um livro, o Alfabeto da Oração. Não é o Alfabeto da Oração, é o Abecedário da Oração. O terceiro abecedário da oração. O seu tio ofereceu para ela o terceiro abecedário da oração. Um livro de Francisco Osuna, um padre muito conhecido na época. E através daquele livro, então, voltou a inflamar no coração de Teresa o desejo pela oração, o desejo pela contemplação, o desejo pela igreja novamente, acendeu e ela milagrosamente se recuperou. E aí a história a gente já conhece de Teresa. Ela saiu, formou um convento com 12 monjas e desse
convento pequeno, pobrezinho, né? Ela reformou o Carmelo. Ao todo, Teresa fundou 32 Carmelos, tanto feminino como masculino. E quem ajudou ela nesse processo de reforma do Carmelo foi São João da Cruz. Ela teve a graça de conhecer São João da Cruz, como tantos santos importantes do século XV. Teresa também teve, infelizmente, ela participou, ela viu o avanço do protestantismo na França, na Europa, e o estrago que ele começava a fazer. Ela nasceu no ano em que Lutero virou as costas contra a igreja. Então, ela cresceu e já ouvia de tantas pessoas, tantos padres e tantos religiosos o estrago que a reforma já fazia na França e se espalhando por toda a Europa, infelizmente. Então, o século XV, um século importantíssimo para a Igreja Católica. Deus deu a graça de nos dar Teresa como reformadora do Carmelo. Enfim, continuando a história, Teresa era uma mulher mística que recebeu dons místicos de Deus. Esse presente maravilhoso. Algumas monjas testemunhavam que ela, nos seus momentos de êxtase, chegava a levitar, né? Ela chegava a ficar paralisada. As pessoas falavam com ela, ela não voltava a si, mas ela estava em êxtase, contemplando Cristo. Conta a história também de Teresa, que o que mudou a vida dela, e esse amor pela oração, pela contemplação, pelo silêncio, pela obediência à Santa Igreja, obediência às regras, foi que um dia ela estava contemplando a imagem de Cristo crucificado, todo ensanguentado. Enquanto ela contemplava, ela perguntava para ele: meu amado, meu Senhor, quem foi que te pregou aí? Então, Jesus apareceu para ela e disse assim: foi você, Teresa, que me pregou na cruz. Toda vez que você fica de conversinha, toda vez que você fica de conversas fiada, não fica comigo, não está comigo nas minhas orações, você me crucifica. Então, a partir daquele momento, ela entendeu o motivo da sua vocação, da sua religiosidade e a importância da oração contemplativa, da meditação contemplativa, à cruz, ao sagrado. Então, foi uma mulher que nos traz um legado importante e lições maravilhosas sobre obediência, sobre paciência, sobre uma vida de oração e contemplação. Nem tudo é balbúrdia, é confusão, é brincadeira, é gritaria. Deus age no silêncio, Deus age na quietude do coração, na paz da alma. Só assim nós podemos então contemplá-lo, senti-lo, como Teresa também fazia isso de uma maneira bela e íntima. Ela tinha esse dom, essa graça de estar intimamente na presença do Senhor e também um grande amor por Maria Santíssima. Ela nos deixou muito legado. Seus livros, até hoje, são importantes para a igreja, para a doutrina da igreja. Livros importantes sobre a ascética cristã. Um deles, esse aqui, Moradas do Castelo Interior, onde ela foca principalmente nos diversos estágios da alma, elevando-se até encontrar o Cristo, até estarmos em íntima comunhão com Ele. Ela escreveu também O Caminho da Perfeição, onde é dirigido diretamente para as monjas do Carmelo, onde ela ensina as regras, onde ela ensina como orar, como rezar, como ficar intimamente com Deus. Ela também nos deu a graça de uma autobiografia chamada O Livro da Vida, onde ela conta toda a história da vida dela. É um livro maravilhoso de Santa Teresa. Então, para a gente que deseja conhecer um pouquinho mais da vida desta santa, nós começamos então pelo Livro da Vida, onde nós podemos então estudar um pouquinho mais a fundo sobre a história desta mulher maravilhosa. Depois nós partimos para o Caminho da Perfeição, nós partimos também, por último, Moradas, esse livro aqui, que deve ser lido
deve ser comido, vamos dizer assim, juntamente com uma vida de oração, de vivência nos sacramentos, de contemplação. A Santa Teresa, ela, como eu já disse antes, foi uma santa mística da Igreja Católica. Além de doutora, ela foi uma santa mística. Então ela tinha êxtases, ela tinha o dom das lágrimas, contemplava sempre a Jesus, a Maria Santíssima, e uma das experiências místicas mais conhecidas de Santa Teresa foi a transverberação, onde ela nos relata que um anjo apareceu para ela e a transpassou várias vezes com uma seta inflamada na ponta. E essa seta atravessava o seu coração. Tamanha era a dor, mas também tamanha era o êxtase, o amor por Cristo, que cada vez que o anjo tirava a seta, ele causava terríveis dores, ela implorava para que continuasse, pois ela estava totalmente nas mãos do Senhor. E existe em Roma, numa das catedrais de Roma, a imagem de Santa Teresa sendo transpassada pelo anjo. Santa Teresa morreu em 3 de outubro de 1582. O seu corpo está intacto, incorrupto em Alba, na cidade aonde foi erguida uma catedral em honra ao seu nome. O corpo dela incorrupto, para os visitantes ainda hoje, exala um forte cheiro de rosas que contagia o lugar e faz com que aquele lugar tenha assim um aspecto de mais místico ainda, mais místico do que qualquer igreja católica que a gente entra, que já sente a presença do Senhor. Imagine entrar numa igreja católica onde você pode contemplar um santo incorrupto como o Padre Pio, como Santa Teresa d'Ávila, que ainda exala um perfume de rosas. Também nessa catedral em Alba está guardada num relicário o seu coração. E se você observar de perto o coração, pode observar a marca das flechas que transpassaram ele. E a medicina e a ciência estudaram e realmente comprovam que ele foi dilacerado por um instrumento cortante incandescente. Então, mistérios da fé, é lindo de saber que temos para nos guiar santos tão importantes e que tiveram encontros tão íntimos com Cristo e que nos deixaram como testemunho essa maravilha que é a igreja. E por que nós escolhemos a Santa Teresa como santa baluarte da comunidade? Primeiro, nós não escolhemos. É o Espírito Santo que nos dá a graça da santa, vamos dizer assim, dos santos, nos acolherem em seu coração. Como já foi dito na outra videoaula, os baluartes, eles não são apenas intercessores da comunidade, de maneira alguma. Eles são mestres, são professores, eles são aqueles que nos formam na santidade. Quando se fala de santos baluartes em comunidade, é impossível não ter uma vida de santidade se você não estuda a vida dos seus santos baluartes. Como eu já disse, eles são os nossos principais formadores espirituais. Então, Santa Teresa, sendo doutora da Igreja, sendo uma santa mística, que reformou o Carmelo e que nos traz que a oração importante é a oração de contemplação, uma vida contemplativa de Cristo, de paciência, de caridade, de humildade, de determinação. Então, para a comunidade Casa do Pai, que é uma comunidade formadora, onde hoje o seu carisma principal é formar, antes de formar as pessoas, nós precisamos nos formar. E quem nos forma? O Espírito Santo, acompanhado por Santa Teresa, que nos ensina a abaixar a cabeça, a sossegar o coração, a olhar mais para Cristo, a fazer como ela, a ter a experiência como ela teve quando perguntou a Cristo quem o colocou na cruz. Hoje ela nos ensina que toda vez que nós nos afastamos da oração, nos afastamos da cruz de Cristo, nos afastamos do seu olhar, nós crucificamos Cristo também. Nós deixamos
de dar a nossa principal parte do tempo para Ele, para ficar gastando com picuinhas, com conversas, com programas que não agregam nada, com fofocas. Então, Santa Teresa vem nos ensinar que o foco é Jesus, é a oração, é a contemplação, é a meditação, é a leitura da palavra, é a vida completa de oração. Então, ela está aqui hoje para quê? Para nos orientar a caminhar perfeitamente aqui na Terra. Antes de ensinar as pessoas, nós precisamos aprender, e aprender com Cristo, e aprender na humildade. Enfim, Santa Teresa, ela nos acompanha de perto, nos ensina, nos ajuda e intercede por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Enfim, esta é um pouquinho da história de Santa Teresa. Fica aqui então uma frase inspiradora de Santa Teresa d'Ávila: tudo passa, só Deus basta. E não deixa de compartilhar, de curtir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ok? Deixa o seu joinha aí pra gente, faça os seus comentários. E um convite muito importante: vem para a comunidade Casa do Pai, vem conhecer um pouquinho do nosso carisma, venha adorar ao Senhor, venha conhecer essa comunidade maravilhosa na qual faço parte e eu amo do fundo do meu coração, e que também está no coração dos nossos santos baluartes. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.